O São Paulo de Dorival, Arnaldo Ribeiro, sai para enfrentar o Coxa já, né? Uma situação de problemática já na segunda rodada. E com time titular, imagino eu, né? Com a força máxima. E inclui Jonathan Calleri ou não? Não inclui. Não inclui. Está com dengue, ainda voltou a treinar de forma discreta hoje, nessa sexta-feira. Os problemas do São Paulo continuam lá. O que mudou é o comando. O São Paulo continua com mais de 10 desfalques, além do Calleri não vai o Rafinha, são mais de 10 no departamento médico. O São Paulo, mesmo que queira, não consegue repetir o time. O São Paulo não tem centroavante para o jogo contra o Coritiba, nem o Erisson está recuperado ainda. Uma série de questões. Mas, de fato, o ambiente, o clima, o trato com esses problemas é diferente, é notório. A gente não fala do São Paulo. Pô, cadê a crise da semana? Não teve. A crise da semana, a maior crise no momento. Não, isso é dia 14 de maio. A maior crise, eu não estou comparando com o Corinthians em termos de proporção, mas a maior crise esportiva. Lembrando que a única mãe nesse programa sou eu, portanto, o time da mãe vai ganhar no dia 14 de maio. Vamos, então, renominar. Crise esportiva. O Coritiba foi o único time da Série A eliminado nessa etapa da Copa do Brasil pelo Sport, que é um time forte, é verdade. Já era o confronto mais equilibrado desde o início. Tinha sido 3-3 na ida, o Coritiba perdeu no Recife. O Coritiba tem uma troca recente no comando. O Coritiba teve reunião de torcida organizada com a direção com os jogadores. O Coritiba está apavorado com a possibilidade de queda. O Antônio Carlos Zaga é o novo técnico. Mudou o sistema, jogou de uma forma diferente no final de semana contra o Fortaleza. Começou bem, tomou o primeiro gol, desmanchou, tomou 3-0. Começou bem contra o Sport, tomou o primeiro gol, desmanchou. Então, acho que o segredo para o São Paulo para esse jogo é aquele negócio de fazer o gol na frente, para lidar com o desespero emocional do adversário, que até outro dia estava no Morumbi. Né? Tá, mas sem o principal cara que faz gol. Né? Sem o principal cara que faz gol, sem o reserva dele, tudo isso. Mas tem Dorival, Arnaldo. O Dorival não faz gol, né? A dupla de ataque deve ser de novo Marcos Paulo e Luciano, nenhum deles é centroavante. Eles, aliás, perderam algumas oportunidades contra o Ituano. Se o Luciano jogar um pouco mais, não jogou praticamente. Foi o jogador que destoou, né, na última partida. Exatamente. Mas o time jogou bem. A dúvida... São Paulo vem de uma partida bem impositiva, né? Sim, sobretudo no primeiro tempo. A minha dúvida é se... tem uma posição que até agora ela é meio... O Dorival, a cada jogo, utilizou um jogador. Ele utilizou Michel Araújo no primeiro jogo, utilizou o Alisson no segundo jogo. Se nessa posição vai, por exemplo, começar o Wellington Rato dessa vez porque fez o gol. Ibagué? Então, Ibagué é uma boa pergunta, Maria, porque o São Paulo não tem time reserva para ir para Ibagué, né? Não tem. Ibagué Colômbia, próximo jogo contra o Tolima pela Sula. Terça-feira, à tarde na Colômbia. Então, o São Paulo vai direto de Curitiba, vai fazer o ofertamento, então deve ir quase o elenco todo. Porque o Calleri não vai a Ibagué. Por que é à tarde? Porque são os horários da Conmebol. 19 horas no Brasil, lá é à tarde. Jogo de direito de televisão. Então, e é um trajeto complicado, você tem que ir para Bogotá primeiro, depois ficar de Bogotá. É uma viagem péssima. O São Paulo, na Sul-Americana, já tem 6 pontos. Eu imaginava que nas viagens para Colômbia e Venezuela, mas o problema é que falta jogador nesse momento, né? Para ter Chama o Belete, time reserva. Não, esquece, isso não vai rolar. O Belete não vai ser o sub-20, nem o sub-BB, que aliás está em crise, Massini, porque não ganha de ninguém o sub-20 no São Paulo. Live da crise. Live da crise. Vamos priorizar esse Tá muito bom esse ambiente. À tarde, hoje no canal do Arnaldo, eu e o Arnaldo falando sobre a crise no sub-BB. E assim, né, aquilo, o Massini estava dizendo que na semana que vem, quando jogar contra o Barcelona, o Palmeiras só vai ter fora o Atuesta com ruptura de ligamento cruzado. O São Paulo, os dois com ruptura de ligamento cruzado, foram aí tu assistir o jogo, o Ferrarese e o Galopo, que voltou ao Brasil para fazer tratamento. O problema é que, além dos dois, 5, 6 ou 7 também ficam fora por jogo. Então não tem um retorno, cara, não tem um retorno. E aí, de fato, as opções do treinador ficam restritas, né? Essa é a questão. Jogo traiçoeiro, esse para o São Paulo?
Não. Mas e o Curitiba precisando desesperadamente, técnico novo. Não acho traiçoeiro, Não? gente. Não. Acho que o São Paulo precisa... inclusive, eu acho que está na conta do São Paulo, claro, contra um time desse, se você tem pretensões maiores no campeonato, vencer deveria ser obrigatório. O São Paulo acabou de sair de uma sensação de que precisa fazer 45 pontos, que talvez dê para fazer 50. Né? Estamos no segundo passo do trabalho. Acho que os espelhos trazidos pelo Dorival dão a ele uma sensação de que esse time, se entregar o que esse time pode oferecer, o ano vai ser honroso, aceitável. Mas eu acho que não dá para subir 2 degraus por vez. Não dá para sair do 4-4-2, não dá para resolver jogar no 4-2-4, porque é o Curitiba e tal. Traiçoeiro é se tivesse esse tipo de pensamento, e acho que é aí que o Rogério flertava com problemas. Eu acho que é muito pouco provável que aconteça. Eu acho que negociar o resultado em Curitiba, levando em consideração que o São Paulo tem todas as condições de vencer, mas esse é um resultado que no começo do campeonato, se você vence em casa e empata fora, você cai. Não cai. Então, o São Paulo precisa negociar com isso, justamente pelo porque... contrário, você vai para a Libertadores se você tem esse performance. Exato, tem sido assim, 50 pontos você vai para a Libertadores. Eu acho que o São Paulo precisa ter esse pacto que é tão bem aceito por boa parte, não todos, boa parte da torcida do São Paulo. Só, né, Subir 2 degraus por vez agora é que é o problema. As primeiras 3 rodadas do Brasileiro para o São Paulo eram favoráveis, inclusive em termos de logística. Exatamente. Né? Então, o Botafogo tinha uma logística pior para o primeiro jogo, o América tinha uma logística pior para o segundo jogo, o Curitiba tem uma logística pior para o terceiro jogo, jogou no Recife na quarta-feira. Agora, a partir do jogo de Ibagué, muda tudo. Aí o São Paulo vai entrar numa vala. Todo mundo vai fazer clássico, o São Paulo não vai. Exato. Todo viajando para longe, o São Paulo não viajou. Exato, jogou Itu. Calma, senhores, exato. Agora, o Rogério não soube aproveitar a estreia, né? A pontuação no Rio contra o Botafogo ela era fundamental para a bola largada. Você evitaria que o Botafogo tivesse 6 pontos e você estaria com seus 4 pontos. E o Botafogo também. Exatamente, junto com o Botafogo. Aquilo, rifar o empate naquela partida, um pouco a Marília falou, não é a característica do atual treinador. Né? Então, talvez o São Paulo seja mais cauteloso e mais eficaz nessa era Dorival. O Zago, Massa, esses anos de carreira do Zago, eu tinha uma ideia de que Zago fosse ter uma projeção muito rápida. E agora ele volta, né? Volta ao Brasil, volta ao cenário, comandando um time da Série A e tentando, na verdade, dar um salto, né? Um salto na carreira, como outros treinadores deram, o próprio Rogério Ceni, o próprio Fernando Diniz e tal. Mas é ainda um nome que a gente considera, eu pelo menos considero uma incógnita aí. O Zago teve a passagem dele pelo Grupo City, né, na Bolívia. Eu achei até que poderia ser uma ponte para uma situação melhor dele. Depois daquele episódio que ele teve na vida como jogador, né, de racismo. E que eu acho que isso a gente tem que lembrar e dar também a ele o direito de seguir a carreira dele pelo erro que cometeu. Não sei se foi punido, acho que foi pelo STJD, foi suspenso, enfim, não sei, não lembro exatamente o que aconteceu, mas talvez esse episódio tenha algum efeito na carreira dele, né? Ele foi perguntado, viu, Massa, na chegada, até pela própria TV do Coxa, e ele respondeu literalmente, talvez tenha sido em cima do excesso de vontade que eu tinha dentro de campo, mas foi um episódio que fiz, paguei e já faz parte do passado. Estou tranquilo com a minha consciência em relação a tudo isso que aconteceu, principalmente se tratando das coisas que envolvem o futebol hoje em dia. Fiz, paguei e já faz parte do passado, o que disse o Zago à TV Coxa. Pois é, o Coritiba tá buscando, né, a SAF, né, porque para o Coritiba seria uma situação interessante. O time foi recebido aí com protesto, depois de ter sido eliminado. Os jogadores tiveram conversa com os atletas tiveram conversa com os dirigentes, perdão. Então, cara, tem muita coisa em cima do Coritiba para o jogo contra o São Paulo. É óbvio que quando tem um treinador novo, dá um gás, dá um moral. Mas o São Paulo tem que aproveitar
Arnaldo, qual foi o último período que o São Paulo ficou 3 jogos sem tomar gol? Você lembra? Faz um tempo. Na verdade, Massa, nos últimos 7 jogos, o São Paulo só tomou 2 gols. Os 2 do jogo com o Botafogo. Mesmo com o Rogério Ceni, estava um pouco diferente a coisa. Teve aquela mudança para 3 zagueiros, né? Também lá na Argentina. Então, o São Paulo, nos últimos 7 jogos, corresponde um pouco à volta do Arboleda ao sistema defensivo, tomou apenas gols no jogo do Botafogo. E ao Rafael, né, também. Também, evidente. 3 vitórias na sequência sem sofrer gols. Leio aqui no Globoesporte.com que isso não acontecia desde abril de 21. Isso é fundamental para um campeonato como esse. E outra, o jogo é para ganhar. Por quê? Porque o Coritiba vai dar uma melhorada. Agora, pode ser que não seja amanhã, mas esse Coritiba vai dar uma melhorada. Olhando para os 45 pontos, é jogo de 6 pontos, certo? Então, por mais que o São Paulo esteja em dificuldades e está com elenco e jogadores, fatalmente, no segundo turno, quando o São Paulo jogar com o Coritiba em casa, o Coritiba vai estar um pouco mais ajustado. Ou então aí a gente já pode dizer, não dá mais, já está lá na lanterna, não sai mais. O time vai melhorar um pouco. E acho que esse é o momento para o São Paulo ir lá e ganhar de novo. Então tá aí, galera. Eu concordo com o Marcinho também. Pelo momento do Coritiba, eu acho que dá para o São Paulo ganhar esse jogo aí, cara. Ou no mínimo, né, não sair derrotado, né, desse jogo. Então, vamos esperar aí para... Já daqui a 3 horas, né? Já é 1 hora, daqui a 3 horinhas a bola rola, 4h30, né? 3h30 a bola rola aí. E eu espero que o São Paulo faça pelo menos some ponto, né? Pelo menos some ponto aí nesse jogo aí. Porque o Coritiba vem numa crise terrível. Então, um jogo de 6 pontos aí pra gente aí. Então se inscreve no canal, deixa o like aí, galera. O pós-jogo hoje a gente posta aí no canal reagindo também junto aí, valeu? Todos inscritos aí pra Banda Esporte aí, programa G4, um dos melhores programas aí, link na descrição aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo, vamos acreditar, galera. Jogo de 6 pontos hoje.